Precisamente, a doutora Eunice Carrapiço, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, continua na nossa sala de estar e continuamos a conversar sobre este programa de rastreios da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Antes de passarmos também a um segundo tema, doutora Eunice, falando destes rastreios em particular, o rastreio de saúde infantil, saúde visual infantil, teve início em 2018, com 2 projetos piloto. Sim, teve início mesmo no final de 2018, portanto foi a 16 de dezembro de 2018, com 2 experiências piloto, 2 agrupamentos de centros de saúde, Oeste Norte e Oeste Sul, e de facto está a ser um sucesso, porque conseguimos já rastrear 474 crianças, com uma taxa de adesão ao rastreio de 80%, mais uma vez utilizando sobretudo o telefone, que está a funcionar melhor do que a carta convite. Crianças que completem 2 anos de idade. 2 anos de idade no próprio ano. Portanto, este rastreio permite a identificação precoce de fatores pré-embriogénicos, ou seja, aquilo que nós chamamos o olho preguiçoso, que é a criança poder perder a visão de um dos olhos, e, portanto, quando diagnosticado e detectadas algumas alterações numa fase muito precoce, permitem a correção e evitam, de facto, o seu tratamento. Portanto, rastreio também da retinopatia diabética, que teve o seu alargamento a toda a região, portanto, no final de 2017. Sim, o rastreio da retinopatia diabética é um rastreio muito importante, não é? Porque, de facto, as pessoas com diabetes, e nós temos cerca de 260 mil pessoas na nossa região com diabetes, podem ficar cegas se não fizerem, de facto, a prevenção. E com este teste de rastreio é possível diagnosticar precocemente essas alterações e tratá-las atempadamente. Terem o devido encaminhamento também. Com certeza. E sobre estes 2 rastreios em particular, rastreio do cancro do cólon e reto e também rastreio do colo do útero, por que é que estes rastreios assumem uma dimensão tão importante? Porque tratam-se de doenças muito importantes, não é? Portanto, o cancro do cólon e reto é a terceira causa de cancro que mais mata no nosso país e na nossa região. Portanto, são diagnosticados cerca de 2.700 casos de cancro coloretal por ano na nossa região e morrem anualmente 200 pessoas. Infelizmente, este cancro e a mortalidade por este cancro continua a aumentar e, portanto, daí um investimento grande num rastreio que pode, de facto, diminuir a mortalidade e aumentar o número de anos vividos com qualidade relativamente a esta doença. Relativamente a este em particular, rastreio do cancro do cólon e reto, quem é que pode fazer este rastreio, doutora Eunice? Portanto, este rastreio destina-se a todas as pessoas, homens e mulheres entre os 50 e os 74 anos de idade, e é feito com um teste muito simples, é um teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é uma autocolheita, portanto a pessoa leva um kit para casa e pode fazer a colheita em casa. É completamente indolor e é um teste que é o melhor que nós temos para o rastreio desta doença. É um teste imunoquímico. Com periodicidade de 2 em 2 anos? De 2 em 2 anos. Já o rastreio do colo do útero, mulheres entre os 30 e os 64 anos de idade? Sim, é claro que a partir dos 25 anos há indicação para fazer o rastreio do cancro do colo do útero, que na nossa região, para já, entre os 25 e os 30 anos, continua a fazer-se através do teste de Papa Nicolau, a citologia convencional que as mulheres já realizam. Entre os 30 e os 65 anos estamos a fazer este rastreio, no âmbito deste programa de rastreio, de uma forma diferente, que é com um teste do vírus do papiloma humano, portanto o teste do HPV, que é aquilo que temos no mundo como topo de gama em termos do rastreio desta doença. Este com uma periodicidade de 5 em 5 anos? De 5 em 5 anos. Doutora Eunice, estes rastreios vão permitir salvar vidas? Sem dúvida, não é? Portanto, é esse o objetivo. Portanto, nós neste momento já rastreámos mulheres, cerca de 25 mulheres na nossa região para o colo do útero, para o cólon e reto cerca de 10 mil pessoas e de facto já foram diagnosticados casos de adenocarcinoma in situ, portanto de cancro numa fase muito precoce e muitas outras alterações precursoras de cancro que estão a ser tratadas adequadamente e que portanto não resultarão em cancro do colo do útero ou do cólon e reto e são vidas que são certamente salvas por este rastreio. E os rastreios são escolhidos em função das necessidades de cada agrupamento?
em função da sua população também? Não, os rastreios são escolhidos em termos nacionais, não é? Têm que ser doenças importantes, não é? Com uma incidência elevada, têm que existir testes de rastreio que sejam, de facto, eficazes no rastreio da doença e, portanto, também têm que demonstrar a sua custo-efetividade, não é? Nós temos muitas outras doenças, o cancro da próstata ou outro tipo de cancros, em que não há evidência de que valha a pena investir num rastreio de base populacional. Estas duas doenças Mas não. depois, portanto, onde vão ser implementados primeiramente essa escolha é feita com que critérios? Portanto, o objetivo é estar disponível em toda a região. Nós não temos recursos suficientes para conseguir disponibilizá-lo no imediato a toda a região. Portanto, o objetivo é estar disponível em toda a região até ao final de 2020. É claro que há um conjunto de pessoas que nos preocupa, que são aquelas que atualmente ainda não têm médico de família atribuído, mas por isso não deixam de ter também acesso a cuidados de saúde e a atividades preventivas, mas, portanto, temos investido sobretudo naquelas unidades onde ainda não existia este tipo de resposta tão organizada. Hoje demos conta aqui no nosso clipping de que a região de Lisboa vai ter 35 novos médicos de família. Também são boas notícias neste campo. E em maio teremos a chegada de muitos mais médicos de família. Temos, de facto, nos nossos centros de saúde uma nova geração de médicos de família, altamente diferenciada. Portanto, havia aquele mito, não é, de que os médicos de família não tinham especialidade, não é nada disso. Portanto, um médico de família hoje tem 11 anos de formação superior, tem 5 anos de especialidade. Temos também novos centros de saúde, temos também o enriquecimento dos nossos centros de saúde com um conjunto de outras competências profissionais, da psicologia, os nutricionistas, que ainda não são tantos como gostaríamos. E aqui já estamos a referir o nosso segundo tema, que é este novo conceito de centros de saúde. Doutora Eunice, já está presente em muitas USF, Unidades de Saúde Familiar, espalhadas pelo país? Sim, nós de facto temos uma organização diferente dos nossos cuidados de saúde primários, portanto continuam a existir os centros de saúde, mas estes centros de saúde são subdivididos em pequenas equipas que nós chamamos unidades de saúde familiares e já temos cerca de 60% da nossa região coberta de unidades de saúde familiares. Todos os anos nós conseguimos iniciar atividade em cerca de 10, 12 novas unidades de saúde familiar. E estas novas equipas têm, de facto, características diferentes, não é? Tem maior acessibilidade, uma pessoa pode ter uma consulta, marcar uma consulta programada com o seu médico de família até 15 dias, e há pessoas que não sabem, não acham que têm que esperar 2 ou 3 meses para uma consulta com o seu médico de família. Ainda há um tipo mais evoluído em termos organizativos de unidades, em que é possível ter em 5 dias a resposta para uma consulta programada. Têm a possibilidade de ter, no caso de ter uma doença aguda, um problema que precisa de uma rápida intervenção, uma consulta no próprio dia com o seu médico de família. Existe também um sistema de intersubstituição, que permite que, se o próprio médico não estiver disponível, há um outro elemento, um outro médico da equipa que pode, de facto, prestar os cuidados necessários. Este novo conceito de centro de saúde tem também um elemento emergente, que é a questão do enfermeiro de família, que as pessoas ainda não têm muito contacto, têm pouca experiência, mas, de facto, as unidades deixam de se centrar só no médico de família e passam a ter este novo elemento de referência, que é um elo de ligação muito importante, pode, de facto, criar uma grande cumplicidade com as pessoas, como aconteceu com o médico de família, e resolver muitos dos problemas. Em alguns países existe também o psicólogo de família. Sim, nós não temos o psicólogo de família, mas temos um conjunto de profissionais, entre eles o psicólogo. Que são profissionais que a equipa de saúde da pessoa e da família próxima, portanto, o médico de família, pode mobilizar para satisfazer as necessidades das pessoas. E isto é importante, não é? Porque estas competências, o assistente social, o psicólogo, a saúde oral, o fisioterapeuta, que estão cada vez mais nos centros de saúde, e de facto é uma tendência que se vem a desenhar, é que os cuidados de saúde primários, o centro de saúde, possa resolver cerca de 85% das necessidades de saúde das pessoas. No âmbito também da reforma dos cuidados de saúde primários. Claro, portanto, esta nova arquitetura de que falava tem que ver com esta reestruturação dos cuidados de saúde primários iniciada com a reforma dos cuidados de saúde primários. Que necessariamente pressupõe uma maior diversidade de oferta de cuidados também e uma crescente possibilidade de escolha também por parte dos cidadãos, como gestores da sua própria saúde, como dizia. Sem dúvida, portanto, um amplo leque de cuidados, portanto, os cuidados de saúde primários, o centro de saúde é mais resolutivo, não é? As pessoas podem, em muitos casos,
resolver, como por exemplo pequenos procedimentos cirúrgicos, suturas, infiltrações musculoesqueléticas, consultas de sessão tabágica. Portanto, há um amplo leque de recursos, e esta questão da gestão pessoal de saúde, não é? Que é a pessoa assumir-se como dono da sua própria empresa, não é? Não há nenhum dono de uma empresa que deixe a empresa ao Deus dará. E assim a pessoa também deve ser gestora da sua própria saúde e assumir-se cada vez mais como tal. O modelo prescritivo, não é? Paternalista, já não faz sentido, não é? Já está muito ultrapassado, em que é a mesma receita para todos. Este novo modelo não desresponsabiliza os profissionais, pelo contrário, aumenta a responsabilidade dos profissionais em lidarem com a autonomia de cada pessoa e ajustarem um plano que é um plano negociado e acordado. Portanto, o plano individual de cuidados para uma pessoa é diferente da outra, não é? Porque o conceito de saúde e de doença é único, é intransmissível, e há pessoas que têm muitos problemas de saúde e se sentem bem, e outras que têm coisas ligeiras e sentem-se de facto muito doentes. E a resolução de muitos problemas aqui nos cuidados de saúde primários. Sem dúvida. Portanto, as pessoas deixam de ter de recorrer tanto aos hospitais, por exemplo. Sim, a ideia é de que, de facto, as pessoas não tenham que andar a circular de um lado para o outro e que no seu centro de saúde encontrem respostas para a maior parte das suas necessidades. Isso já acontece em muitos casos e a tendência é que, de facto, seja cada vez mais assim. Como referiu, estamos aqui a falar de novas equipas de saúde nos cuidados de saúde primários. Sim, novas equipas de saúde familiar que já cobrem 60% da nossa população, com maior acessibilidade, maior diversidade em termos daquilo que é a oferta de serviços que prestam, com uma ligação grande com a comunidade e com o conhecimento dos recursos existentes na comunidade, que permite ajudar as pessoas também a encontrarem outro tipo de respostas. Com novas competências também. Com novas competências, até porque temos também médicos de família muito diferenciados, portanto com 5 anos de especialidade, que têm um aperfeiçoamento contínuo das suas competências e que têm um conhecimento grande daquilo que em cada momento a evidência científica diz que faz mais sentido, quais são as intervenções melhores, os melhores tratamentos, os exames a realizar. Portanto, há essa preocupação grande com a qualidade. E voltando um pouco atrás, esta questão do enfermeiro de família, que é atribuído segundo os mesmos critérios da atribuição de um médico de família? Sim, em geral, na maior parte das unidades, tem exatamente o mesmo critério. As pessoas já estão consciencializadas para o facto de poderem ter um enfermeiro de família? Há pessoas que já têm muito boa experiência, não é, com o seu enfermeiro de família, mas ainda não é generalizado. De facto, os centros de saúde estão muito centrados e focados na imagem do médico de família. A população reconhece sobretudo o médico de família. O que é que este profissional de saúde vem colmatar, no fundo? Este profissional pode ser um elo de ligação e de relação continuada muito forte com as pessoas e, de facto, pode ajudar as pessoas e as famílias a resolverem a maior parte dos seus problemas e ajudá-las também a mobilizar os recursos necessários. Portanto, alguém que tem um problema de saúde não tem necessariamente que ter uma consulta com o médico. Há um conjunto de questões que podem ser ultrapassadas com o enfermeiro de família, com contacto telefónico. Há uma aposta grande, um investimento grande também nestas unidades, nas visitas domiciliárias e muitas vezes são feitas por enfermeiros. Num tempo em que também já temos presente a hospitalização domiciliária, por exemplo. Que é o hospital. Estamos a falar também de psicólogos, psicoterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais. Sim, de todo este leque, que de facto dão um olhar diferente, uma visão diferente sobre os problemas de saúde que individualmente são sentidos. Porque há um conjunto de determinantes da saúde, psicológicos e sociais, que condicionam não só a procura de cuidados, mas também a adesão aos tratamentos, aos planos o plano nutricional, por exemplo, aos rastreios, e, portanto, todas estas questões têm que ser tidas em conta. E também a integração da saúde oral nos cuidados de saúde primários. Claro que é absolutamente central e que temos agora feito vários avanços nesta área. Como eu dizia há pouco, nós podemos ter uma pessoa com diabetes, não é? Que até faz a medicação, que está bem controlada, mas que tem uma crise pessoal. E isso é importante, não é? Porque esses fatores psicológicos muitas vezes fazem descontrolar
a doença de base. Sim, na base de muitas doenças está o fator psicológico. Ou seja, a pessoa pode ter aqui uma abrangência de cuidados, ela pode ser tratada de forma multidisciplinar nos cuidados de saúde primários. Sim, é claro que estes profissionais não são porta aberta, portanto a pessoa não pode aceder a eles diretamente, são recursos mobilizáveis pela equipa de saúde da pessoa, portanto pelo médico de família, e que cada vez mais existem nos centros de saúde. Que avalia essa necessidade também. Só focar aqui, e mesmo para terminarmos, novos tempos de resposta. Isto vem responder, presumo, a uma série de questões que as pessoas tinham neste campo. Sim, de facto, aquilo que assistíamos, não é, que era a fila à porta do centro de saúde às 8 da manhã, já não acontece, ou acontece muito esporadicamente em unidades que ainda não estão bem organizadas e para as quais não há uma resposta ou não existem os profissionais necessários. Mas, em geral, já não é assim. De facto, as pessoas têm consultas na hora marcada, não é? Também não existem 2 e 3 horas de espera no centro de saúde para uma consulta com o médico, portanto, há um agendamento e as pessoas são vistas na hora a que foram marcadas, têm 15 dias para ter uma consulta programada com o seu médico de família. Ainda uma consulta que já pode ser marcada online também? Uma consulta que já pode ser marcada online, e poderíamos falar aqui de uma ferramenta importante que é a área do cidadão no portal do Serviço Nacional de Saúde. Existem também aplicações para o smartphone, permite marcar a consulta diretamente e permite também, por exemplo, ter lá o seu plano de atividades preventivas. Falávamos há pouco dos rastreios, não é? A pessoa construir qual é que é o seu plano individual de cuidados, quais são os seus objetivos de saúde e qual é que é, então, o seu plano também de atividades preventivas. Doutora Eunice Carrapiço, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia, pelos esclarecimentos sobre estes 2 temas tão atuais. Obrigada. Obrigada. E seguimos agora, Ana, em reportagem para um curso de que já demos conta aqui no Saúde em